Eu convido a todos para abrirem suas Bíblias. E se vocês não tiverem a Bíblia junto aos assentos, abra em Romanos capítulo 2. No Novo Testamento, o livro aos Romanos, capítulo 2. Enquanto vocês abrem, eu vou dar algumas palavras, algumas orientações. Se você é novo aqui nesta manhã, nós estamos pregando, estudando, através da carta de Paulo aos Romanos. Nos primeiros 3 capítulos, a principal agenda de Paulo é persuadir e demonstrar que os gentios e os judeus, ou seja, todo mundo, está debaixo do poder do pecado e, desesperadamente, eles precisam do Evangelho. Dos versículos 16 e 17 do capítulo 1. Essa demonstração da nossa necessidade começa no versículo 18 do capítulo 1. Do 18 ao 32. É a respeito das nações dos gentios que conhecem a Deus, porque Ele foi manifestado na criação, e eles conhecem os seus caminhos, porque está escrito em seus corações, e eles suprimem isso, e eles não honram a Deus nem dão graças como deveriam dar. E não vivem corretamente como eles sabem que deveriam viver. Então a consciência de todo ser humano está suja. Então nós somos culpados perante o Senhor. Sendo assim, no capítulo 2, ele faz a mesma coisa. Para os judeus, que tiveram a ideia que, porque eles possuem a lei, eles podem acusar estes gentios maus. Portanto, deve haver alguma passagem especial para a vida. E Paulo desfaz tudo isso neste capítulo. Estamos nesta parte agora. Versículos 1 a 5. Eles não têm desculpa, pois, embora eles apontem o dedo para os outros, eles fazem as mesmas coisas. E então, no versículo 6, onde o nosso texto começa hoje, ele diz que o critério do julgamento, quando Deus vier em seu Filho, mais uma vez, não será como um judaísmo ou um gentilismo, será através das obras. Começando no versículo 6. Deus recompensará cada pessoa de acordo com suas obras. Agora ele desdobra isso. O julgamento de acordo com as obras. Versículo 7. Para aqueles que perseveram em fazer o bem, boas obras, fazer o bem, procura por glória e honra e imortalidade, ele recompensará com a vida eterna. Então estes receberão a vida eterna. Versículo 8. Mas aqueles que são egoístas e ambiciosos e não obedecem à verdade, mas obedecem à iniquidade, ele irá recompensar com ira e indignação. E ele diz novamente no versículo 9: haverá tribulação e angústia para todo homem que faz o mal. Primeiro para o judeu e também para o grego. Versículo 10. Mas glória e honra e paz para todo aquele que pratica, que faz o bem. Primeiro para o judeu e também para o grego. O principal ponto desses versículos, como vimos na última mensagem, é que os judeus e os gentios serão ambos julgados pelos mesmos padrões. Vamos olhar o versículo 11. E vamos ver que não há parcialidade com Deus. Então os judeus não irão ter vantagens no céu, e os gentios não terão desvantagens para chegarem até o céu. Embora os judeus cheguem primeiro no céu ou para o inferno, eles vão para qualquer um dos dois. Isso será feito pelo mesmo critério. Este é o ponto aqui. Então, esses judeus que nos versículos 1 a 5 estão apontando o dedo e fazendo acusações sobre os gentios que pecam, são também culpados porque eles fazem o mesmo. Coisas similares. E ao fazer isso, não será por seus judaísmos ou pela falta disso. Aqui é a pergunta que fizemos na última mensagem. Como nos versículos 6 a 10,
nós vimos a profecia que o julgamento vindo, de acordo com obras, se encaixa como todo o escopo desse livro, que é a justificação pela fé e não pela obra da lei. Esta é a pergunta. Há duas respostas possíveis, pelo menos, mas duas principais. E antes de eu dizer quais são, eu quero que vocês tenham a certeza do que a pergunta não é. Ok? Para mim, de qualquer modo, a pergunta não é se é o que esse livro ensina, se Deus aprova ou se é verdade que a justificação é pela fé. Marquem isso. Eu quero passar para vocês 4 textos. Então, se eu fosse vocês e eu quero usar a minha Bíblia para testemunhar aos outros, junto com essas linhas, eu usaria o lápis. E eu colocaria um J antes de cada um destes versículos, indicando justificação pela fé. Talvez um JF. O primeiro está no capítulo 3, versículo 28. Vamos caminhar pelo livro até o capítulo 8, apontando essas frases para mostrar o que não está em questão. Nós mantemos que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Romanos 3, 28. Então, se acertar com Deus acontece quando nós somos unidos a Jesus através da fé, e a justiça dele se torna a nossa justiça. Então Deus nos justifica através do amor de Jesus diante da sua justiça. Então, a fé é a chave. Em segundo lugar, o capítulo 4, versículo 5, está o texto. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio. Essa é uma frase um tanto importante. Justifica o ímpio. A sua fé lhe é imputada como justiça. Agora o ponto aqui, outra forma de justiça acumulada por juntar um monte de boas obras pelas quais nós podemos negociar com Deus para conquistar a nossa justificação, não é a maneira para ganhar o céu. Não é o que a nossa salvação é baseada. Ao invés disso, aquele que não pratica, mas justifica o ímpio, crê naquele que justifica o ímpio. Esta fé é tratada como uma justiça inteira, porque é a coisa que nos une com Cristo, que é a nossa justiça. Terceiro texto, Romanos capítulo 5, versículo 1. Portanto, tendo sido justificado pela fé, temos paz com Deus através de nosso Senhor Jesus Cristo. Está feito, tendo sido justificado pela fé. Pecadores serão absolvidos com a justiça de Cristo que é imputada a nós através da fé somente. Último texto, capítulo 8, versículos 33 e 34, e este deve ser o melhor de todos, porque aqui nós temos um vislumbre da sala do trono no dia do juízo. Se você quer saber como será, é assim que será para todos os eleitos de Deus. Versículo 33 de Romanos 8. Quem trará acusação contra os eleitos de Deus? Notem o tempo futuro. Quem trará a acusação contra os eleitos de Deus? E a resposta é: ninguém. Ao estar diante do tribunal de Deus no último dia, nenhuma acusação ou condenação será lançada com sucesso contra você. Por que não? Próxima frase. Deus
é aquele que justifica. Isso está nas mãos de Deus. E Deus diz em todos esses outros versículos que Ele justifica com base na fé. Então, o que for que as pessoas argumentarem, gritem contra nós, Deus diz: os meus eleitos não podem ser condenados. Agora, Ele concede a base no próximo versículo. Quem pode condenar? E a resposta é: ninguém. Uma pergunta retórica com uma resposta: ninguém. Por quê? Resposta: Jesus Cristo é quem morreu e ressuscitou e está à destra de Deus, intercedendo por nós agora e irá interceder por nós no futuro. Então, ninguém pode trazer com sucesso acusação contra nós. Ninguém pode nos condenar, porque Deus é quem justifica e Cristo é quem morreu. E essa justificação está baseada naquela morte e não nas minhas obras. Isso não está em questão para mim. E eu não estou perguntando se isso é verdade nesta manhã, embora alguém irá sair daqui dizendo o que eu estava dizendo. Aconteceu depois da última mensagem, irá acontecer depois desta. Então, se você quiser me acreditar que é a minha intenção, não durma pensando em mim. Cada frase conta nesta mensagem. Agora vamos voltar ao assunto. O assunto discutido é: ok, em vista do que você argumentou nessas 4 passagens e a respeito dos versículos 6 a 10 do capítulo 2, porque parece que existe um julgamento vindo no qual a vida eterna ou a ira e a indignação eterna irão ser distribuídas de acordo com as obras. É o que diz. É isto que diz. Então, quais são as 2 respostas possíveis para que isso se encaixe? Aqui estão elas. E eu vou dizer de antemão, eu vou argumentar pelo número 2. Aqui vai a número 1. A primeira resposta seria essa. O que estes versículos em Romanos 2, de 6 a 10, estão dizendo é que a vida eterna seria baseada e merecida através de uma vida de perfeita obediência, se alguém pudesse vivê-la. E ninguém pode. Portanto, então a vida eterna não seria de acordo com obras. Portanto, temos que nos virar para o Evangelho e crer. Eu não creio que essa seja a interpretação correta. Aqui vai a segunda. O que estes versículos estão dizendo, de maneira alternativa, seria: Deus nunca prometeu que a vida eterna seria baseada ou merecida através de uma obediência perfeita, mas Ele sempre ordenou que deveria haver uma vida de obediência para justificar a realidade da fé, o que nos une a Deus como nossa justiça. Vou dizer mais uma vez. Deus nunca ensinou ou ensina, nem nunca irá ensinar, que a vida eterna foi ou será baseada nas obras de alguém. No entanto, Ele sempre ensinou e sempre irá ensinar
que as boas obras são uma demonstração necessária da validade ou autenticidade da nossa fé que nos une a Jesus, a nossa justiça, com base no qual nós somos salvos. Agora, isso é um bocado, né? E é inacreditavelmente importante. Então vamos ao versículo 7 mais uma vez. Só que dessa vez, foque no versículo 7 do capítulo 2. Versículo 7 diz: para aqueles que perseverarem em fazer o bem, procuram por glória e honra e imortalidade, Deus dará vida eterna. A primeira interpretação que eu estou rejeitando diria que este versículo quer dizer: para aqueles que perseverarem em obediência perfeita à lei de Deus, seriam garantidos, de acordo com seus méritos, na vida eterna. Mas já que ninguém faz, volta ao versículo 17, e sejam justificados pela fé somente. A segunda interpretação seria assim: para aqueles que perseverarem em fazer o bem, sem perfeição, de forma alguma, mas uma vida em constante perseverança, que foi transformada pela fé. Nossa justiça em Cristo, que obteve vida para os eleitos, para aqueles que perseverarem em perseguir o bem com base na fé desta justiça, estas pessoas irão receber vida eterna de acordo com estas boas obras. Então o versículo 6 está correto. Há um julgamento de acordo com as obras e não com base em obras. Agora eu quero argumentar sobre essa posição com 4 ou 5 argumentos. Número 1. Vamos começar com o contexto imediato. Em círculos concêntricos e permanecer em Paulo. O meu primeiro argumento é bem simples. O versículo 7 não parece que é hipotético. Apenas parece dessa forma. Uma simples e direta leitura dele pareceria que aqueles que perseverarem em boas obras e perseguirem glória, honra e imortalidade irão receber a vida eterna. Não, eles não irão. É o que parece. Este é o meu primeiro argumento, mas às vezes o que parece nos engana. Então, se eu fosse forçado por versículos ao redor para pensar outra coisa, eu pensaria. O meu segundo argumento. Vamos para os versículos 4 e 5, apenas 2 versículos antes, onde me parece que Paulo, a maneira que ele está pensando agora, ele não está pensando no tudo ou nada de justiça que a pessoa tem que ter. Ele parece estar pensando em relação ao arrependimento. E um Deus bondoso, que se você se arrepender, irá apagar suas transgressões. Vamos ler no meio do versículo 4. Você ignora que a bondade de Deus te conduz ao arrependimento, mas por causa da sua teimosia e o seu coração impenitente, você está acumulando ira para si mesmo no dia da ira. Então, de onde está vindo essa ira? Como essa ira está sendo acumulada por essas pessoas? Como está sendo empilhada? Não é simplesmente porque eles estão fazendo coisas más, mas porque seus corações são resistentes ao arrependimento. Então, neste contexto, você tem Deus, que é bom, que está incentivando as pessoas ao arrependimento, tanto que se eles se arrependerem, eles têm vida.
tendo sido pecadores por toda a vida. E provavelmente, embora eu não possa provar por este versículo, ele diria: e se você continuar se arrependendo e confessando seus pecados dia após dia, odiando o pecado e pedindo por perdão continuamente, ele perdoará a todos pelo resto de suas vidas. Esta é a atmosfera dos versículos 4 e 5. E, portanto, eu caminho com esta atmosfera para os versículos 6 a 10. E porque eu mudaria meu modo de pensar aqui, nós temos um Deus que fez um caminho para as pessoas se arrependerem e que irá de acordo com as obras. Caminhará de acordo com a nova vida. Terceiro argumento. Agora iremos para o capítulo 6. Então, abram comigo, capítulo 6, versículo 22. Aqui ele está descrevendo a vida cristã. Como se relaciona a nossa santidade, a nossa vida no porvir. Ele diz: mas agora, tendo sido libertos do pecado, isso é o capítulo 6, 22. Tendo sido libertos do pecado e escravizados a Deus, você terá o seu benefício, ou literalmente, você terá o seu fruto, resultando em santificação. Isso é santidade. Você terá um fruto para a santificação. A sua vida tem frutos nos seus galhos. Tem pecados lá também, é claro. Mas tem frutos nos seus galhos. Mas tem santidade se espalhando neste santo que está florescendo. E nesta frase, o resultado está vindo. Vida eterna. Agora, o fluxo de pensamento ali é idêntico a Romanos 2,7. A vida eterna é o resultado da santificação e nada mais. Isto é, se a santificação estiver faltando, o resultado faltará. A vida eterna é feita para seguir e não ser baseada ou de forma meritória, mas seguir de acordo com a santificação ou a santidade que vem daquela poderosa transação que acontece no novo nascimento, quando somos tirados da escravidão do pecado e somos feitos escravos de Deus. E agora os frutos começam a aparecer pouco a pouco na vida cristã. E isto é chamado de santidade ou santificação. E o resultado disto é a vida eterna. Se você tentar fazer uma doutrina como milhões estão tentando fazer hoje em dia, não, nós podemos fazer um desvio assim no meio dessa frase e vamos fazer ali uma conversão para a vida eterna e não precisamos de nada disso no caminho. Você vai contra este versículo, não é isso que ele ensina. Este versículo ensina que entre a justificação e a glorificação há a santificação e sem ela não há razão para crer que você crê. Quarto argumento. Romanos 8, versículos 12 e 13. Romanos 8, verso 12. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Notem, viver segundo a carne. O ponto é viver aqui. Como você vive. Não a carne para viver segundo a carne. Por quê? Aqui está a razão. Se você está vivendo segundo a carne, você deve morrer. Mas, se pelo Espírito você está mortificando as obras, e um problema das obras aqui, as obras do corpo, você viverá. Agora, o que está em jogo neste versículo? O que está em jogo neste versículo é morte e vida. E não é morte e vida física temporária, porque sabemos que isso acontece de qualquer maneira. Isto é morte e vida espiritual, e vida e morte eterna. Então devemos ler por este prisma. Vamos fazer isso.
Se você está vivendo de acordo com a carne, você irá morrer eternamente. Mas, se pelo Espírito você está mortificando as obras da carne, coisas como arrancando seus olhos, como disse Jesus, melhor perder um olho e ir para o céu do que manter os 2 olhos e ir para o inferno, disse Jesus. Versículo 13 de Romanos 8 é a exposição de como fazer Romanos 2, versículo 7. Romanos 2, 7 diz: por perseverar em fazer o bem, nós teremos vida eterna. Romanos 8, 13 diz: se você mortificar as obras da carne pelo Espírito, não estamos falando de nenhum tipo de legalismo ou de obedecer para merecer, não estamos falando disso aqui. Estamos falando de uma transformação espiritual profunda, na qual, pela fé em Jesus Cristo, somente o poder do Espírito Santo vem sobre você, em você, e te mantém longe do pecado condenatório. E sem isso, nós não vivemos. O último argumento, eu vou pular para Gálatas. Eu realmente quero que vocês vejam este versículo, Romanos 1 e 2 Coríntios e Gálatas. Capítulo 6. Este é o último, então vamos terminar. Eu vou até Gálatas porque Gálatas é o mais próximo livro que Paulo escreveu ao de Romanos. Tem as mesmas ideias e pensamentos, é o mesmo mundo aqui, portanto este argumento aqui nos versículos 8 e 9 de Gálatas 6 é uma linda exposição do que estamos falando em Romanos 2:7. Aquele que semeia na sua própria carne, da carne colherá corrupção. Agora, a palavra corrupção é o contrário de imortalidade. Você pode ver isso no grego, elas vêm da mesma raiz. Então, a palavra imortalidade em Romanos 2:7, aqueles que procuram imortalidade por fazerem o bem, terão a vida eterna. E aqui é o oposto, corrupção. Você poderia dizer incorruptível e corruptível, como ele faz em 1 Coríntios 15. Aquele que semeia na sua própria carne, da carne colherá a corruptibilidade, morte, inferno, nenhuma ressurreição para a vida. Mas o que semeia no Espírito, isto é exatamente o mesmo que em Romanos 8:13, mortificar as obras da carne pelo Espírito. Ele está falando sobre a mesma realidade diária. Mas o que semeia no Espírito irá pelo Espírito colher. Vocês me digam nas próximas palavras. Colherá o quê? Ok, eu não estou dizendo. Paulo diz, vida eterna é colhida através da semeadura no Espírito, não pela carne. Este é o caminho para a vida, e não há outro caminho. Versículo 9. Não nos cansemos de fazer o bem. Com que isso se parece? Não é idêntico a Romanos 2:7? Aqueles que perseveram em fazer o bem, a ele será dada a vida eterna. Paulo diz aqui, você irá colher a vida eterna. Não se canse de fazer o bem. O bem. Porque no devido tempo você irá colher. O quê? Me diga de novo. Você não ouve isso da teologia ou do John Piper. Você ouve no versículo 8. Não tem nada de sofisticado nessa interpretação. Nós estamos fazendo aqui é uma leitura direta da Bíblia. E diz, aquele que semeia no Espírito irá pelo Espírito colher a vida eterna. Colher a vida eterna. Agora ele vai falar em colher novamente. E como você faz? E diz, não canse de fazer o bem. É assim que você semeia no Espírito, praticando o bem, porque no devido tempo você colherá a vida eterna, se você não desistir.
Vocês já pensaram por que Paulo diria coisas como: exercite a sua salvação com temor e tremor? A crendice americana contemporânea não consegue enxergar o sentido de temor e tremor na vida cristã. A razão de existir temor e tremor na vida cristã é muito simples. A eternidade depende da vida cristã. Nós desenvolvemos teologias para dizer que nada depende da vida cristã. Eu posso lhes dar livros que foram escritos por chamados evangélicos, precisamente para dizer que nada depende da vida cristã. Apenas aquele primeiro ato de fé te conduz ao céu, e o que existe no caminho não tem nada a ver com isso. Agora, você tem que decidir este assunto, porque ele é imenso. A vantagem de tudo isso, eu direi, mais uma vez, no último dia, de acordo com o livro do Apocalipse, nós vamos estar diante de um trono para dar conta de nossas vidas. E haverão 2 livros abertos. Um livro da vida, onde nomes estarão escritos, e os livros que estarão gravados, coisas da sua vida e as suas obras. E o que Romanos 2,6 significa é: entre estes 2 livros existe de acordo. Eles estão de acordo. Ele chama de julgamento, de acordo com as obras. Então, quando Deus verificar a lista daqueles que são dele, ele poderá então ir aos livros, apagar todas as falhas, e existem muitas em minha vida, e pegar o fruto, a santificação, e segurar para todo mundo dizer: isto é o trabalho do meu Espírito, dando evidência que essas pessoas colocaram a fé no meu Filho, que agora tem proclamado infalivelmente a entrada deles na glória. E a entrada na glória não será merecida, nem embasada nestas obras. Oh, como eu gostaria que vocês crescem que eu falo o que eu estou falando nesta manhã. Mas eu sei que alguns de vocês irão sair dizendo: boa noite. Agora temos que ganhar a nossa salvação, nós temos que trabalhar para chegar até o céu. Mas não é verdade. Então eu finalizo com essa exortação: tema pelo que está em jogo na sua vida diária. Exercite a sua salvação com temor e tremor. A segunda coisa que eu vou dizer, e eu vou fechar com isso: confie em Cristo para conduzi-lo a Deus. Confie em Cristo para conduzi-lo a Deus. Alguns dizem que fazem isso quando o que eles querem não é Deus, mas os dons, os presentes de Deus, o perdão, a fuga do inferno. Isso não irá funcionar. Confiar em Cristo é confiar nele por Deus. Vocês desejam Deus nessa manhã? Não apenas perdão, não apenas fugir do inferno. Vocês querem Deus? Se vocês querem, vocês o terão. Se você confiar em Cristo para conduzi-lo a Deus. E isso implicaria em confiar em Cristo para te habilitar para fazer tudo o que você tem que fazer para chegar a Deus. Então, quando você encarar uma tentação,
você não pensará, oh, eu tenho que ganhar a minha salvação aqui. Você pensará, minha única esperança é Jesus. Venha, Cristo. Venha, Santo Espírito. Me satisfaça, me preencha, me conceda poder. Quebre as correntes disso na minha vida. Tu és a minha única esperança. É assim que vivemos a vida cristã.